Pessoal, bem-vindos a um novo podcast da Orbital. Hoje estou muito feliz que estou aqui com o Patrus. O Patrus vai se apresentar um pouquinho. Ele é psicólogo, filósofo e é terapeuta da minha filha. Então, para você confiar tanto para entregar sua filha, é uma pessoa muito especial. Fala um pouquinho para a gente, Patrus, da sua formação. Bom, eu formei-me em filosofia e psicologia. Comecei com pedagogia, eu queria fazer pedagogia porque eu queria trabalhar com educação. Mas aí o currículo da pedagogia mudou, eu mudei para a psicologia. Então, quando eu entrei na psicologia, eu já estava no 5º período de filosofia. E aí eu me tornei professor de filosofia no campo da ética e terminei a psicologia, me tornei psicólogo clínico. Aí depois eu fiz mestrado na área de administração, entrei um pouco na área de gestão, fiz um doutorado em ética nos negócios, que é meio filosofia, meio administração, e continuo com a atividade de psicologia clínica, que hoje é o forte que eu tenho feito. Antes eu dividia a atividade acadêmica no mestrado e no doutorado, dando aulas e pesquisando, agora só com o consultório. Maravilha. Então, pegando um gancho um pouquinho dessa questão da educação, a fisioterapia tem evoluído. Eu estava até conversando agora com o Patrus, nos últimos anos, na educação do paciente, porque cada vez menos a gente utiliza terapias passivas com o paciente. Então, ele tem que estar introduzido e o paciente tem que perceber a importância dele, do papel dele como protagonista na história da reabilitação dele, da função, das atividades de vida diária, de vida prática, de trabalho, de esporte. Se não houver essa consciência do paciente na responsabilidade própria, é muito difícil. E existe uma interface importante entre a fisioterapia e a psicologia. Por isso que eu convidei o Patrus hoje, nessa questão muito forte de educação do paciente, né? Porque a educação vai muito mais do que o aliviador do paciente no momento da trajetória dele. É perceber, primeiro, qual que é o momento que ele está vivendo, qual que é o impacto daquela dor, daquela lesão dentro da história do paciente e da responsabilidade do paciente caminhar junto conosco, né? O que você fala para a gente, Patrus, em relação dessa educação do paciente mesmo? Porque na psicologia também tem que ter essa interação muito grande, né? Porque o psicólogo não vai resolver o problema do paciente, ele vai oportunizar o paciente a encontrar caminhos de resolução. E na fisioterapia, a mesma coisa, a gente vai ensinar a técnica, a gente vai atuar assim numa mobilização, numa manipulação, numa eletrotermoterapia para melhorar a dor do paciente, mas o que o paciente fizer fora da clínica, fora do consultório, vai ter impacto importante na reabilitação dele. A educação implica numa concepção de ser humano que você tenha. Se você refletir antropologicamente quem é o ser humano, a sua resposta direciona a sua educação. Se você achar que o ser humano é um animal mais desenvolvido, você vai condicionar a pessoa. Você vai tratá-lo assim, eu preciso recompensar o comportamento para aquele comportamento se repetir e punir aquele comportamento, castigar para aquele comportamento não se repetir. Se você tem uma concepção de ser humano mais global, ou seja, o ser humano ele é um ser biopsicossocial. Então ele tem um corpo, um organismo, ele tem uma psique, uma mente que pensa, e ele se relaciona. Ele não pode pensar a vida dele fora do contexto social. Então é legal porque você é fisioterapeuta, eu sou psicoterapeuta. Então todos os dois terapeutas. Um cuida da parte física, o outro da parte psíquica. Mas a pessoa, quando chega aqui, vem o corpo e o psiquismo. E a pessoa, quando chega na sua clínica, chega o corpo e o psiquismo. Então tá, deixa o seu psiquismo fora que eu vou tratar só do seu corpo. Impossível. E a pessoa chega aqui, tá, esquece seu corpo, eu vou tratar só do seu psiquismo. Impossível. Então, e do contexto. Porque muitas vezes a pessoa dorme em um colchão que prejudica a coluna dela. Muitas vezes ela tem um trabalho repetitivo que, por mais que ela faça a fisioterapia, ela continua desgastando aquele músculo ou aquela articulação que vai promover dor. Então, para se pensar a educação, o primeiro passo, assim, um filósofo, né, ampliando a questão, seria
Qual que é a concepção de ser humano que eu vou tratar? Quando ele sente dor no corpo ou quando ele sente dor na alma? Psique é alma, né? Que é a terapia. O que eu vou tratar? Se a gente pensar que o ser humano é um ser biopsicossocial, essa educação tem que integrar corpo, alma e o contexto em que a pessoa vive, a cultura, o ambiente, se o ambiente é salubre ou insalubre, a atividade laboral, que muitas vezes pode promover doenças do corpo e uma insatisfação psíquica. Então, se pensar essa educação, o primeiro passo não é só um corpo com o qual eu estou me relacionando, é um corpo, um psiquismo e um contexto, seja no trabalho fisioterapêutico, seja no trabalho psicoterapêutico. Essa questão é importante do trabalho, porque muitas vezes a gente percebe uma correlação importantíssima entre o psicológico e o corpo da pessoa. Por exemplo, quando ela está insatisfeita com o trabalho, a gente percebe aumento do índice de dor, né, da percepção da pessoa em relação à dor. A gente percebe a diminuição na interação social desse paciente, porque ele já chega em casa exausto fisicamente e mentalmente. Então, eu me deparo muitas vezes na reabilitação com esse perfil do paciente, que ele está insatisfeito com o trabalho, mas aí não é um papel meu. Eu preciso, dentro do contexto da interdisciplinaridade, fazê-lo perceber que muitas vezes eles não aceitam a gente falar assim, mas será que você está gostando desse trabalho? Será que esse ambiente está sendo favorável para você? Porque o que implica é aumento de dor, repetição. São padrões muito parecidos quando a pessoa está insatisfeita com o trabalho. E o que eu vejo no lado da fisioterapia, que muitos desses pacientes têm dificuldade em transitar para a psicologia, que eles falam assim, não, eu vim aqui tratar meu corpo, entendeu? Qual que é a sua sugestão nesses casos mais complicados? Eu considero que a dor é uma bênção. Se nós fôssemos imunes à dor, a gente morreria nos primeiros meses de vida. Porque uma criança que sente dor chora, quem cuida vai providenciar a cura ou a satisfação daquele incômodo, né? E a dor física, ela nos alerta de que alguma coisa não vai bem. Então, é um sinal para que a gente tome providências. A dor psíquica, que é o sofrimento, o meu pensamento não está de acordo com a realidade. Se eu estou insatisfeito com o meu trabalho, ou se eu estou muita raiva de ter me lesionado, às vezes até na prática do esporte, né? E aí isso impede a pessoa de se divertir, de se relacionar, de conviver bem, e prejudica os relacionamentos. Ela fica dependente, uma pessoa que está acostumada a não depender. Pega aquele copo para mim, porque eu não posso levantar. Quer dizer, se ela não tiver esse preparo, atrapalha as outras dimensões da vida dela. Então, a pista é assim, que bom que você machucou. Quer dizer, esse machucado está te dando a oportunidade de você pensar as causas desse machucado. No caso do trabalho repetitivo, ele vai ter que se afastar do trabalho, né? Ou voltar para uma outra função. Então, a vida nos provoca a repensar, né? Você não vai fazer ele repensar e organizar o pensamento dele, né? Porque a sua função é outra. Mas essa perspectiva de que você falou comigo de um toque sensorial que lembra a pessoa de corrigir a postura, de fazer a repetição de um exercício durante o dia, né? Pode ser assim um toque psicológico, no sentido da pessoa falar assim, o que meu corpo está dizendo para mim que eu teria que prestar atenção? E muitas vezes a pessoa se abre à possibilidade de um trabalho psicoterapêutico. E aí eu acho que o papel não é tratar a pessoa, não é promover assim, a terapia psíquica da pessoa que vai para uma reabilitação física, mas é uma oportunidade. Assim, muitas vezes, pessoa que nunca foi no consultório de psicoterapia ou até mesmo psiquiátrico, eu digo, que bom que você teve esse burnout, porque te salvou. Sua vida, você estava indo por um caminho
né? Te salvou. Agora você está vendo a importância da sua família, dos seus filhos, do seu casamento. Então, se a gente começar a interpretar a origem das nossas dores, do corpo ou da mente, a gente se abre à possibilidade. Então, eu diria que o seu trabalho pode sensibilizar a pessoa para a importância dela lembrar que não só ela é um corpo, mas como ela é um psiquismo e ela é um ser social e é tudo junto. Não dá para separar. A pessoa que for mais sensível vai usar isso como, poxa, se eu for dono de mim, eu vou usar essa fisioterapia com muito mais sucesso do que se eu entregar meu corpo para ela cuidar do meu corpo. E é muito interessante você ter falado isso, porque até surgiu, né, na minha memória vários casos assim, em que a pessoa se machuca. Eu tenho um caso muito próximo agora, uma professora, ela se machucou. Na fisioterapia, ela percebeu o quanto ela estava fraca, o corpo dela estava fraco, o quanto isso estava restringindo ela nas viagens, no passeio, na relação com os filhos, porque ela se dedicava muito tempo ao trabalho e perdeu esse foco assim no autocuidado. E nessa contemporaneidade que a gente está vivendo, a gente é muito convocado, muito convidado a estar sempre muito produtivo. E a gente se produz pelo trabalho, pela casa, e muitas vezes a gente se esquece, né, da gente. Por mais que a gente tenha uma informação, né, que hoje está em alta informação de autocuidado, uma indústria que está em crescimento, assim, que está mobilizando milhões de dinheiro, é a indústria do bem-estar. Só que vende-se como um produto que a pessoa vai comprar e pronto. E não é, né? É uma construção diária, assim, de disciplina, de ser acordado, de você vencer sua preguiça. Eu sempre falo com o paciente assim, gente, não briga com a preguiça, porque ela pode ser muito mais forte que você. Então, coloca seu telefone, desperta. A gente vai dando essas pistas sensoriais que eu te falei. Coloca o telefone no banheiro do seu quarto, em vez de colocar do seu lado. Porque do seu lado você corre mais o risco de lá desligar e voltar a dormir. Coloca lá no banheiro, levanta, quando você desligar, você já deixou sua roupa da ginástica pronta do lado. Então, você vai diminuindo as arestas de função para autocuidado, porque para trabalhar, muitas vezes, você não desliga o despertador. Quando eu tenho paciente, assim, é impossível desligar o paciente, porque eu tenho que estar lá atendendo o paciente. Mas muitas vezes, para a gente se negligencia no processo. Então, nessas questões que o paciente, assim, ele desperta. Quantos casos eu já tive na vivência clínica em que o paciente machuca um joelho, um LCA de joelho. Hoje o paciente está correndo maratona, porque ele viu primeiro que ele é capaz de fazer, porque lá dentro da clínica a gente estimula, a gente provoca, a gente desafia o movimento e o paciente. Então ele se vê dentro de uma capacidade que muitas vezes ele não se viu e vai se misturando com essa vida, né, com essa cobrança. Outra questão muito importante, essa cobrança social do perfeccionismo. A pessoa, às vezes, Patrus, ela é incapaz de ir numa academia, não porque ela quer já partir pelo fortão que está aparecendo lá, pelo influencer. Não tem jeito, né? Tudo no corpo humano é capacidade de demanda. Você tem uma capacidade baixa e uma demanda alta, você vai machucar. Então, eu tenho que adequar essa capacidade baixinha desse indivíduo aos poucos para ela conseguir ficar forte, para ela conseguir performar no que ela quer. Mas ela tem que entender também que tem que começar pouco, senão você vai machucar. Então, existe uma idealização. Você tem percebido isso no contexto que você atende? Um ideal muito longe que a pessoa não quer alcançar. Então, a pessoa se frustra muito fácil e desiste do caminho. A base da saúde mental é a pessoa gostar de si mesma. É impossível trabalhar a felicidade, que é a meta mais lógica que a gente pode ter na vida, a gente sentir a vida gostosa de viver. Sentir que vir aqui conversar com você é um prazer, acordar de manhã e sentir que o trabalho faz sentido, encontrar com as pessoas, ficar sozinho e sentir-se bem em ter os seus momentos, seja para ler, seja para ficar à toa, seja para se divertir. Se você não tiver esse foco, essa baliza, que é assim, a vida é para eu achar a vida boa.
A vida tem que ser agradável. E para a vida ser agradável, o principal responsável é você mesmo. Há uma passagem na filosofia muito curiosa do Sócrates. Ele estava preso e ia ser condenado à morte no dia seguinte, por uma acusação de ele ter pervertido a juventude, que era uma acusação falsa. Mas quem perverte a juventude, o crime era pena de morte. E aí os amigos, percebendo que ele ia ter que beber o veneno no dia seguinte, fizeram uma vaquinha, né, compraram o guarda, alugaram uma charrete, né, fizeram um acordo com um prefeito lá de uma cidade-estado que o receberia no seu castelo, ele viveria lá para o resto da vida e, em compensação, ele daria aulas para o príncipe ser um rei lá da cidade mais preparado. E estava tudo preparado, eles foram lá falar com o Sócrates e o Sócrates se recusou a ir, porque ele não achava justo. Ele queria seguir a justiça, mesmo que ele fosse vítima de uma injustiça. Aí tem um debate do porquê que ele iria e não iria, um diálogo de Platão. Aí no final o cara falou assim, pô, mas todo mundo aqui tá falando que você tá errado, cara, salva a sua vida, só você que acha que você tem que ficar aqui. Cara, você tá errado, todo mundo pensa. Aí ele fala assim, mas daqui a pouquinho vocês vão embora e eu fico. E eu prefiro ficar em paz comigo mesmo e desacordo com vocês todos, do que em acordo com vocês e em desacordo comigo. Ou seja, onde eu for, eu vou junto. E vocês não, a gente está aqui e depois a gente vai se separar. E eu prefiro ficar em acordo comigo mesmo. Esse é o princípio básico da saúde. A gente tem que fazer o que nos dá paz, mesmo que trabalho. Quer dizer, os livros que eu já escrevi na vida, ele custou horas bunda. Quer dizer, quantas horas eu fiquei sentado, escrevendo, reescrevendo, estudando, remodelando. Quer dizer, você não escreve 14 livros sem horas ali de dedicação, de revisão e de jogar fora o que você escreveu, o que também é um desapego, né? Porque, poxa, gastei horas com isso e vai ficar fora esse capítulo, essa parte, né? Mas eu queria escrever o livro. Quer dizer, eu não estava em conflito com esse trabalho. Então, meu pensamento estava de acordo com a minha ação. É um único jeito de ser feliz. Quando eu vou para a fisioterapia, assim, eu quero sarar. Quer dizer, ai que saco, eu tenho que fazer 15 sessões todo dia de fisioterapia. Até no sábado e no domingo a Cristiane manda eu fazer em casa. Ai que saco, não sei o quê. Você não está fazendo isso, que é um saco. Não. Você tem que ter um propósito coerente com a sua saúde, porque você é o seu maior patrimônio. A gente fala que tempo é o maior patrimônio, dinheiro é importante. Você é o seu maior patrimônio. E quando eu escolhi ser psicólogo, eu pensei, como é que eu vou promover a saúde de uma pessoa se eu não tiver saúde? Por exemplo, se eu tiver conflito no casamento e chegar uma pessoa com conflito no casamento, eu não vou conseguir mostrar à pessoa além do que eu sou. Esse é um princípio básico. Né? Há um ditado horroroso na Índia, mas muito chocante porque a gente guarda ele. Você só vomita o que você tem no estômago. Ou seja, você só é capaz de colaborar com alguém de acordo com o seu nível evolutivo. Se você encontrar uma pessoa muito evoluída, né, e você não tiver evoluído, você não entende, você acha ela chata, boba. Quer dizer, você só consegue enxergar aquilo que o seu campo vivencial alcança. Então, o desenvolvimento em si mesmo é a maior riqueza que a gente pode fazer. Então, quando eu me dou conta de que eu sou um corpo, de que eu tenho um pensamento e eu tenho que ser dono do meu pensamento, quer dizer, eu tenho que pegar tudo que minha mãe me ensinou, que meu pai me ensinou, que meus professores me ensinaram, que eu li e ver, com isso eu concordo e penso igual, com isso eu não concordo, eu penso diferente e vou fundamentar o meu pensamento. E eu tenho que ver o que eu quero da minha vida. Eu tenho que pensar realmente qual que é o meu projeto de vida e se o que eu estou fazendo está de acordo com esse propósito que eu escolhi. Se eu tenho essa integração, o cuidado com o corpo vem automaticamente. Me impressiona muito, você trabalha com a reabilitação.
Uma pessoa que não precisa de fisioterapia, ela esquece que tem corpo. É. Quer dizer, me impressiona muito uma mulher não saber o momento do seu ciclo menstrual. Se eu fosse uma mulher e sangrasse a cada mês, eu ia estar atenta para ver. Eu devo estar agora, meu hormônio assim, produzindo a descamação do meu útero, daqui a pouquinho eu vou ficar menstruada. Ó, agora eu devo estar produzindo aqui a liberação do meu óvulo, eu estou no período fértil. Isso muda. Eu presto atenção na lua cheia. Por que eu não prestaria atenção no meu corpo? Quer dizer, ó, tá chegando a lua cheia, tá menos. Não que a lua cheia influencie, mas é uma fonte de informação para eu ver se isso me afeta ou não. A pessoa que não tem essa atenção com o próprio corpo, ela está perdida. Né? Começa pelo descuido com o sono. O dia que eu aprendi, né, a primeira vez que quando eu me tornei corredor de rua, né, uma amiga minha me viu correndo aqui na Savassi e falou assim, Roberto, você corre? Eu falei assim, estou tentando. Ela falou assim, vou te chamar para correr num lugar lindo. Né? Vão lá num sábado. Eu falei assim, vamos, onde que é? 6 horas da manhã, ela me pegou em casa e me levou entre o Retiro das Pedras, em Brumadinho, né? Ou Nova Lima, não sei, e os Manacás. Tem uma Serra da Calçada ali, maravilhosa. Na época era trilha de motoqueiro. Uhum. Hoje é proibido moto, vão muitos ciclistas e pessoas para fazer caminhada e correr. Lugar lindo, porque você sobe, tem montanha, cada dia está de um jeito. 6 horas da manhã nós fomos. Eu quase morri, porque tem um morro. E fomos ela e uma outra açougueira, né, forte para danar, que viu nas corridas de rua uma forma de ganhar dinheiro, porque ela ficava sempre entre os 3 primeiros e ganhava ali R$500, R$600 a cada corrida. E ela disparou. E acabou que eu fui andando com a Valéria, né, professora da PUC. Aí fomos, e eu falei assim, mas gente... Aí ela me incentivou a fazer 5 quilômetros. Já não aguento correr isso não. E fiz e foi bom, lá na Pampulha. Aí primeira corrida de 10 quilômetros era no Belvedere, domingo. Como o trajeto era muito esquisito, e na hora que eu fiz a inscrição tinha um mapinha, sábado eu fui correr os 10 quilômetros para ver se no domingo eu conseguia. Fadigou. Aí eu fui lá correr. Aí, conversando com um colega meu que é médico e triatleta, o Fernando, ele falou comigo assim, cara, você não corre os 10 quilômetros quando você vai correr 10 quilômetros, não. Nem o maratonista corre 42, ele sempre corre perto, porque esse esforço a mais é no dia da corrida. Aí eu falei, não sei, e tudo. E eu fiz os 10 quilômetros no dia seguinte, foi ótimo, porque eu já sabia que tinha subida, eu aguentei fazer e fui. Assim, aqui eu vou andar, porque aqui eu não quero estressar minha panturrilha e tudo. Programei minha corrida e corri. Aí ele me falou, não correr é tão importante quanto correr. Eu não sabia. Aí eu procurei um treinador. Depois que ele me falou, eu vi a minha ignorância, aí procurei um treinador. Aí eu estava de férias, ele me passou um treino, eu falei assim, eu quero correr todo dia. Ele falou, seu exercício vai ser correr isso, no dia seguinte seu exercício é não correr. Eu falei assim, pô, mas nem uma caminhadinha? Caminhada pode, bicicleta pode, mas você não vai correr assim, senão você vai se lesionar. Quer dizer, esse cuidado com o corpo, saber a importância de dormir e de repousar, é um autocuidado. A pessoa terceiriza o cuidado. Chega ali, ó, toma meu corpo aqui, cuida do meu corpo. Então tá bom, eu vou cuidar. Faz assim. Ah, não, dá um choquinho porque eu prefiro ficar parado, eu não quero fazer isso aqui não. Quer dizer, ela não gosta dela, porque ela é corpo. Eu não entrego o meu psiquismo para ninguém. Só cuida da minha cabeça aí, escolhe se eu devo vender esse carro e comprar aquele outro ou ficar com o mesmo carro. Resolve para mim. De jeito nenhum. Agora, a pessoa vai lá na sua clínica, entrega o corpo e fala, faz aí para mim e o mais rápido possível, sem dor. Se puder dar uma injeção aí também, e eu não precisar de vir aqui, melhor. Assim, você sabe qual a consequência disso? Não importa, eu quero é ficar livre da dor. É um descuido consigo mesmo. E essa questão da disciplina que você falou, porque o atleta precisa ser disciplinado, senão ele vai machucar
o tempo de jornada dele dentro do esporte vai ser muito curto, né? Hoje a gente percebe, se a gente olhar as Olimpíadas, as Copas há 20 anos atrás, como que a gente consegue cuidar melhor do atleta. Antigamente o atleta aposentava-se muito cedo, hoje os atletas de futebol, o corpo transformou, você viu, é todo mundo Todo mundo gym, fortão. coxido, com coxa forte. Então a gente consegue proteger esse indivíduo por mais tempo dentro do contexto dele, mas ele tem que aceitar, porque quem tem que dormir é ele. A importância de alimentação, sono e preparação, né, fortalecimento, força que protege a articulação da gente. A gente precisa de massa. Hoje a gente tem vários estudos correlacionando a secção transversa do quadríceps à longevidade. Então, a gente precisa de músculo. O músculo é um órgão endócrino, ele produz hormônios. Então, é importantíssimo. Mas muitas pessoas percebem a disciplina como um aprisionamento. Acham, eu tô preso na disciplina. Mas, pelo contrário, a disciplina é libertadora. Eu vejo isso nos meus atletas disciplinados, assim, que eles, se não dormir direito, eles não vão correr, eles não vão seguir o treino no dia seguinte. Eles vão se poupar, porque a resposta de lesão pode ser muito maior no indivíduo que não dorme. Uma pessoa que não alimenta-se direito e quer performar, não tem jeito, porque eu tenho que ter um substrato proteico para formar músculo, é como se fosse a farinha ali do bolo. Então a pessoa tem que se propor. E algumas das pessoas acham que disciplina é aprisionamento. Você já percebeu isso? Assim, acha, eu vou ficar preso na rotina, vou ficar preso na rotina. E pelo contrário, é libertadora, né? Quando você consegue cumprir, a minha filha mais velha, por exemplo, ela nadou no Minas, e eles tinham uma meta a ser alcançada. E muitas vezes essa meta era muito difícil, muito difícil, muito difícil. E ela se propunha com muita disciplina para fazer. Ela fala que a sensação de ter cumprido aquela meta é uma sensação de bem-estar que nunca mais sentiu na vida, assim. É uma coisa muito difícil. Você tem que se desafiar e tem que fazer tudo assim direitinho para dar certo. E muitas vezes na vida a gente não faz isso, ou então as pessoas, os pacientes não querem esse compromisso com rotina e dedicação para um resultado mais duradouro. O resultado geralmente é rápido. Por isso que é tão fácil infiltrar, né, um corticoide que melhora tudo, mas que hoje a gente tem vários estudos, o acometimento que a gente tem, não vou falar orgânico, mas nas articulações e tendões isso já é muito prevalente, assim, já é muito fácil a gente achar. Mas é muito, você se livra daquela dor muito mais fácil, né? Então, o ser humano ainda é apegado ao fácil, ao rápido, assim, para uma construção. E a gente estava falando agora há pouco nessa importância do autocuidado, porque na medicina, a cardiologia evoluiu muito. Na minha formação há 20 anos lá atrás, um paciente com insuficiência cardíaca morria em 5, 8 anos. Hoje a gente tem pacientes 80, 90 anos que fazem atividade física. Medicamento melhorou muito, muito, muito. Nas doenças reumatológicas, gente, os medicamentos, reguladores de resposta imune, melhorou a qualidade de vida desses pacientes. Eu atendia pacientes assim, com deformidade nas mãos, nos pés, nos olhos. Hoje a gente não atende mais, não tem mais imunobiológicos. Os imunobiológicos melhoraram muito. Então a tendência da gente é envelhecer, só que a escolha da gente envelhecer bem é agora, né? De ser um indivíduo independente que vai andar, vai conseguir tirar a roupa para ir ao banheiro, colocar roupa, subir uma escada, descer uma escada. A escolha é agora, que a gente constrói o depois em relação ao corpo no agora. O que se fala um pouco dessa dificuldade do ser humano dentro do contexto da disciplina e rotina? Você percebe isso? Percebo. Se a gente pensar o ser humano como corpo, mente e espírito, né, que convive, que se liga àquilo que não é ele, que se liga a tudo que é o não ser dele, a criança, ela é o corpo dela. Ela não tem capacidade de mandar no corpo dela. À medida que a pessoa amadurece, o cérebro desenvolve a consciência, a gente se distingue dos animais, porque a gente passa a ter consciência de que nós temos um corpo e conseguimos frear o nosso corpo. O que nos faz humanos
é a capacidade de não deixar o corpo dar as ordens. E a criança, o corpo dá as ordens. Eu quero aquela figurinha. Se a mamãe não me deu, eu quero. Ela não vai entender que a mãe não vai gastar, que ele tem que trocar a figurinha, porque o desejo dele é maior. Se ele tiver racionalidade, e isso é só depois de 6 anos, ele já vai entender que a figurinha tem um preço e que não dá para ficar comprando figurinha e tendo figurinha repetida, e ele vai pensar numa solução para ele completar o seu álbum que seja racional. E isso aumenta a capacidade dele de controle sobre o corpo. Controle sobre o corpo é uma forma de disciplina. Tá? Se um adulto não tem controle sobre o seu corpo, ele é como uma criança. E isso é a definição de neurose. A neurose não é um trauma infantil que você viveu lá quando você tinha 3 anos. A neurose é você ter 20, 30, 50, 80 anos e raciocinar como se fosse uma criança. Raciocinar como se você não tivesse que ter o trabalho de negar a sua natureza. Trabalho, por definição antropológica, é um esforço intencional que nega a natureza. Então a selva é natural. O jardim é uma produção fruto de um trabalho intencional que podou, que cortou, que retirou, que colocou mudas e que fez o jardim ficar maravilhoso. Então o jardim é um produto da cultura. Tudo que o homem trabalhou é produto da cultura. O que é natural, selvagem, é natural. Nós somos animais, nós somos corpo, mas nós podemos mandar no nosso corpo. Então acordar de manhã é trabalho, porque o meu corpo quer dormir. E eu digo para mim mesmo, levanta. Eu digo para mim mesmo, espreguiça. Eu digo para mim mesmo, faz aquele exercício abdominal que você tem que fazer, já começa fazendo os exercícios de fisioterapia, se eu estou no processo de fisioterapia. E aí eu começo a mandar em mim. Eu tenho vontade de comer chocolate além do que é razoável. A minha mente fala, freia. Eu tenho vontade de jogar futebol e eu preciso estudar. Estuda, depois você joga futebol. Isso é que é ser humano. Disciplina é essa capacidade, é esse trabalho interno de você conseguir mandar em você. Então você vê a maturidade de uma pessoa quando ela tem disciplina. Quando ela não tem, ela é infantil. Ela é como se fosse uma criança. E aí o mundo vai te disciplinar. Se você gosta de dirigir a 140 por hora e não tem a disciplina de ir na velocidade permitida, o mundo te disciplina, porque ou você vai bater o carro, ou você vai receber uma multa, ou você vai passar um susto, e aí o mundo vai dizendo, opa, é melhor eu obedecer a sinalização porque eu estou correndo risco de vida. Ou não, né? Se a pessoa nem essa consciência tiver, ela vai viver como um sonâmbulo. O que me impressiona no sonâmbulo, que eu vejo a humanidade sonâmbula, é que o sonâmbulo está dormindo, mas ele não tromba na porta quando ele sai do quarto andando. Quer dizer, ele vê a porta, abre a porta e sai. Então, quer dizer, ele não está dormindo, ele tem uma consciência do exterior, mas ele não sabe que ele está abrindo a porta. E isso não é humanidade. Disciplina vem de dicere, do latim, né, que significa aprender. É por isso que a gente fala na escola, na universidade, corpo discente. Né? O corpo docente é ensinar, docere é ensinar. O corpo de professores ensina, o dicere, o corpo discente, é o que aprende. A disciplina, eu sou o responsável pela minha aprendizagem. Quando eu sou discípulo de alguém, eu entrego essa ordem para alguém me ordenar e aí eu obedeço. Então, quando eu tenho disciplina, eu me recuso a ser discípulo de alguém. Eu detesto essa palavra seguidor de Instagram. Quer dizer, uma pessoa que me segue, coitada, né? Porque o meu caminho serve para mim. Né? Quer dizer, ela tem que ouvir o que eu falo, pensar e seguir o caminho dela. Quando alguém me elege como mentor, eu falo assim, não estou mentorando ninguém. Né? Você tem que pensar com a sua cabeça. Se você quer aprender comigo, ótimo. Né? Eu prefiro ser chamado de professor.
Aprenda e use na sua vida, porque senão você se torna um discípulo. E o discípulo segue, ele não pensa. Então, se a pessoa não tiver maturidade psíquica de mandar no corpo dela, o trabalho de recuperação, de fisioterapia, vai ser muito mais trabalhoso, porque ela vai entregar isso para alguém e, claro, vai precisar de refazer a fisioterapia depois. Não faz direito? Faz 2 vezes. Ou então não vai performar na vida como ela gostaria, né? Ou então não vai performar. É interessante, porque eles fizeram um estudo grande, chama Blue Zones. Eles fizeram até um documentário, não sei se você viu. Blue Zone. São as regiões no mundo onde as pessoas são mais longevas e bastante funcionais. E todas essas regiões, elas tinham alguns aspectos em comum, que eram atividade física. Então eles andavam, por exemplo, na Itália, numa comunidade do interior da Itália, eles tinham que subir morro, descer morro, isso com 70, 80, 90 anos. No Japão, a mesma coisa, alimentação saudável, um senso de coletivo, de estarem juntos, de um ajudar o outro, dos mais velhos que não tinham suporte social, os mais novos acolhiam dentro da casa. Então, todas essas regiões eram isso. Então, depois que você fala isso tudo, a gente percebe que existe uma maturidade do psicológico deles, que eles não delegam para o próximo a questão de si mesmo. Eles plantam, eles colhem, eles trabalham, eles participam ativamente na comunidade, eles participam ativamente na família. E foi abordado a questão da alimentação, foi abordada a questão de menos industrializado, da atividade física, mas não foi abordada essa questão da psique. Mas eles são donos deles mesmos por praticar com propriedade o que eles acham que é importante, né? Assim, não tinham preguiça de subir o morro na Itália, mesmo sendo idosos. No Japão não tinham preguiça de plantar o que eles se alimentam. Mas longevidade não é sinônimo de felicidade. Mas a pessoa pode ser longeva, ter 90 anos e não sentir alegria de viver. E pode, assim, ser uma pessoa conflituosa, que briga e tudo, né? Assim, uma coisa é você pesquisar longevidade. Outra coisa é você pesquisar a felicidade. A felicidade vai exigir um corpo saudável, vai exigir, as pesquisas mostram, né, assim, relacionamentos significativos. Quer dizer, nós somos corpo, psique e sócios. Nós somos convivência. E todas as pessoas que sentem a vida como satisfatória têm vínculos, né? Seja no casamento, seja de famílias grandes. A pessoa muito solitária, como diria o poeta, é melhor ser alegre que ser triste. Quer dizer, a convivência é necessária para nós, porque nós somos dependentes. A gente trabalha a vida inteira para ter independência, mas a gente não vive sem o outro. A gente está aqui, tem um staff gravando, que depois vai editar a nossa conversa. A conversa que vocês estão vendo já foi editada por uma equipe. Tem toda a tecnologia, que tem gente trabalhando em chip para isso ficar cada vez menorzinho, para caber no celular. Então, assim, tudo é dependência, né? E logo a gente tem que conviver, né? Então, a felicidade, ser longevo não significa necessariamente ser feliz. Aliás, muitas pessoas idosas com quem eu tenho conversado, às vezes lamentam a longevidade. Assim, por que Deus não me chamou logo? Porque está demorando. Eu já não estou com a saúde para curtir a vida e está demorando. Não está feliz. Mas nesse estudo, a satisfação era muito deles conseguirem se relacionar. Tem uma ilha na América Central, é até interessante, porque eles já são idosos, eles trabalham um pouco durante o dia, depois eles vão tomar cerveja, tem tipo um forró, uma coisa assim, que é uma interação, que talvez eu entraria na angústia, porque eu falei, gente, eu não tenho dinheiro para o dia seguinte lá, é mais ou menos assim. Mas eles estão tão dentro do contexto de saúde física, da interação social, da atividade da alimentação, então eu super satisfeito. Nós somos a pessoa mais importante para nós mesmos.
né? O egoísmo é a base da saúde mental. Eu sou tão egoísta, mas tão egoísta, que eu quero que você fique bem porque eu dependo de você. Então, se o egoísmo for pensado junto com essa máxima de que nós dependemos uns dos outros, você vai cuidar do outro porque a relação boa com o outro te interessa. E é fundamental a gente saber que tem que ser por nosso interesse. Quando eu cuido do meu corpo e cumpro com a fisioterapia, é pelo meu interesse, né? Quando eu tenho paciência e amor com alguém, é porque eu quero que essa relação fique boa. Porque se eu for impaciente e brigar, essa relação vai ficar ruim e eu preciso que a relação seja boa. Então, mesmo o amor, ele é egoísta no sentido assim, eu me gratifico de amar. Porque a realização só acontece na gente. Eu nunca vi uma pessoa feliz, a felicidade fora dela. Quer dizer, acontece no corpo, acontece no pensamento e acontece no espírito quando ela se sente integrada. Não acontece fora da gente. Então, tudo que a gente faz tem que ter, por princípio óbvio, a própria realização. Se a gente vive em comunidade e depende dos outros, o altruísmo ele é uma necessidade. Então, o altruísmo é a forma mais elevada de egoísmo. Se eu conseguir viver em comunidade e todos ficarmos bem, é bom para mim. E quanto melhor você tiver, menos trabalho você me dá. Esse princípio é um princípio muito interessante para que a pessoa aceite a disciplina e o trabalho de cuidar do corpo, de fazer exercício, de cuidar da alimentação e se privar de alguns alimentos. Porque quando a pessoa de fato compreende que o preguiçoso trabalha 2 vezes, ele vai trabalhar nem que seja para ficar livre do trabalho. Quer dizer, eu quando mudei de colégio, eu saí do centro pedagógico, que era um colégio alternativo, e fui para um colégio clássico marista Dom Silvério. E estava lá estudando, perdi média, fiquei com 9 em 20. Eu nunca tinha perdido média, fiquei com 9 em 20 em Química. No semestre seguinte, no bimestre, né, na época eram bimestres, eu fiquei com 23 em 25. Aí um colega meu falou assim, cara, como é que você conseguiu tirar 23 e 25? Você detesta química, você ficou com 9 no primeiro bimestre. Assim, é porque eu detesto química. Vou ficar livre. Vou ficar livre. Quer dizer, se eu não estudar esse negócio e ficar livre dela, eu vou ficar com química o resto do ano. Então, quando você tem a noção de que o trabalho ele é indispensável, quer dizer, não há como fugir do trabalho, e que o preguiçoso trabalha 2 vezes, você faz isso nem que seja para ficar livre do trabalho. Então, é o que faz a pessoa evoluir. Ela não está fazendo sacrifício. Ela está fazendo porque o caminho é esse, não tem outro caminho. Fica mais leve a vida, né? Quando a gente assume o leme da vida, da nossa vida, eu acho que a vida fica mais leve. Porque você sabe por que você está fazendo, tem que fazer. A vida é trabalho, Cristiane. A vida é trabalho. Só que o trabalho ele tem que fazer sentido para você, senão ele vira um fardo. A palavra trabalho vem do latim tripalium, que significa 3 paus. Era um instrumento de tortura. Então, quer dizer, eu vou ali trabalhar, quer dizer, eu vou ali para tortura. A concepção bíblica de trabalho, o trabalho é castigo. Né? Você desobedeceu a ordem do Criador, agora você vai tirar da terra o teu sustento com o suor do teu rosto. Quer dizer, é castigo. Enquanto a gente pensar que o trabalho é castigo, a gente tem a ilusão de que a gente poderia ficar livre dele. E ter um ócio sem trabalho. Isso não existe. Imagine se a gente sai daqui, faz uma aposta compartilhada na Mega Sena e a gente fica milionário. 60 milhões de reais para cada um, milionário. Olha o trabalho que não vai dar para administrar esse dinheiro. Para tirar as pessoas que querem esse dinheiro da gente, para decidir qual casa na praia que eu vou comprar, para decidir qual casa em Paris que eu vou comprar. Vai dar trabalho. Quer dizer, se eu não tiver o trabalho de comprar a seta, eu vou perder esse dinheiro, como acontece com todo mundo que ganha na loteria quase. Né? Então, mesmo que eu não tenha o trabalho ofício, que eu não tenha que ir lá trabalhar, a vida
é trabalho. E fica leve quando você espiritualiza esse trabalho, quando você dá um sentido transcendente para o seu trabalho. Aí, de fato, a vida fica boa mesmo. Uhum. Porque você fala com uma propriedade dessa questão sua de, por exemplo, escrever os livros. Você teve que abdicar de alguns finais de semana, com família, com tudo, para estar aqui escrevendo. Mas não foi pesado, porque você não colocou, se colocou como resposta sua. Teve uma vez que eu estava almoçando na casa da minha mãe no sábado, aí deu 2h30, 3h assim, eu tomei 2 cafés. Eu tinha tomado um café, fui e tomei outro. Aí minha mãe falou assim, vamos jogar um buraco? Eu vou pôr aqui uma toalha na mesa. Eu falei assim, não mãe, estou indo para o consultório. Ah, por isso que você repetiu o café? Eu vou para o consultório que eu estou terminando aquele livro lá. Ela virou para mim e falou assim, onde que você arruma tanta disciplina? Todo sábado à tarde você vai para o consultório escrever livro. Eu olhei para ela e falei assim, eu quero fazer o livro. Se eu não quisesse, eu não ia. Eu quero. Quer dizer, não, é uma escolha. Quando você reflete assim, é uma escolha. Ah, mas eu não quero trabalhar, mas eu preciso. Mas você quer o dinheiro que o trabalho te dá. Então por que você não assume que você quer o dinheiro e vai por causa do dinheiro? Ah, não, mas eu não quero, eu quero só o dinheiro. Mas como é que você ganha o dinheiro sem trabalhar? Então, quando você vê, mesmo que o trabalho seja desagradável, mas ele me remunera e eu quero a remuneração, eu começo a dar um sentido para o trabalho desagradável. Porque eu quero ou eu preciso. Então faz o seguinte, não vai. Ah, não, mas eu preciso. Ah, então não vai. Né? Não, mas eu preciso. Então vai. Ah, mas eu não queria ir. Então não vai. Quer dizer, a pessoa não equalizou o propósito dela. O conflito demonstra uma falta de maturidade psíquica. Quanto mais tempo no conflito, mais tempo perdido, assim, na trajetória, né? Porque às vezes a gente fica no conflito e nas distrações, assim, a gente se distrai muito fácil no nosso porque caminho. o propósito não está claro. Eu estava pensando aqui, essa reflexão tem me vindo, assim, fortemente nos últimos tempos. Você perguntou quais dicas você poderia dar para as pessoas que você acompanha para que elas tivessem mais disciplina e um autocuidado. A minha sugestão prática seria fazê-los perceber que eles respiram. A gente, na nossa cultura ocidental, a gente não presta atenção na função respiratória como deveríamos. E filosofando um pouco a respeito e usando a minha prática, né, de quem pratica yoga há quase 20 anos, a respiração ela é uma função autônoma do corpo. Quer dizer, eu estou respirando aqui sem perceber, ela é automática. E eu consigo respirar mais intensamente ou menos intensamente, prender o ar, respirar fundo. Quer dizer, eu tenho algum controle sobre a minha respiração também. E se nós somos corpo e mente, a respiração ela é do corpo e da mente ao mesmo tempo. Então ela é uma mediação dialética muito interessante que promove essa unidade entre corpo e mente. Curiosamente, o verbo psicain, que dá origem a psique no grego, significa soprar. Deus criou o homem, estava lá o corpo, e soprou-lhe nas narinas, dando-lhe alma. Então, psique é sopro, é respiração. Que em latim foi traduzido, né? Os romanos, quando dominaram a Grécia, psique foi transformada em ânima, que é alma em latim, que é o que nos dá ânimo. Uma pessoa animada é uma pessoa que tem movimento. Um desenho animado é um desenho que não está parado, é um desenho que se move. Você vê o movimento lá no desenho da turma do Maurício, da Mônica, né? E tudo porque vão passando os desenhos e parece que ele está em movimento. Então, quando alguém fala assim, Norbert, você teve 3 filhas? Animado, né? Eu falei assim, isso mesmo, cheio de alma. Né? Porque para ter energia para 3 filhos tem que ter, e os 3 de propósito. Né? Tem que ter ânimo. Então, o ânimo é a nossa alma. Quando eu dou o último suspiro, minha alma se foi e sobra só o corpo. Me chama a atenção quando alguém fala assim,
O acidente provocou 5 mortes e 3 desaparecidos. Ontem foi encontrado o corpo da 5ª pessoa que morreu. Foi encontrado o corpo da 5ª pessoa que morreu. Não se fala, foi encontrada a pessoa tal morta. Foi encontrado o corpo, quer dizer, não existe mais a pessoa, é só o corpo. A identidade, a psique, a personalidade da pessoa vem de algo abstrato que não é físico. E se, por exemplo, eu quando faço uma musculação, eu faço yoga na musculação. Eu medito fazendo ginástica. Eu li um livro do Thich Nhat Hanh quando eu tinha 18 anos. Recentemente, um jornalista falou desse livro. Eu falei assim, gente, eu tenho esse livro. Eu reli. Eu falei, gente, eu faço isso que esse cara me ensinou desde que eu me lembro de fazer, e tem muito tempo que eu faço, que é caminhar meditando. Então, ao caminhar, você pode prestar atenção na sua respiração. Você pode repetir um mantra. Você pode fazer um mudra com as mãos. Quando eu faço um movimento, se eu prestar atenção que eu estou inspirando nesse movimento e expirando nesse, eu estou fazendo um movimento físico e estou respirando. Prestar atenção que eu respiro é uma forma de ter consciência. Quer dizer, para eu ficar atento de que eu estou aqui conversando com você, só de falar assim, eu estou atento, eu estou aqui como ator e eu estou como espectador de mim mesmo. Mas se eu precisar de ligar, assim, igual você tem lá os despertadores sensoriais, se eu precisar de ligar a minha atenção, assim, você está respirando e está respirando. Você está respirando e está respirando. Isso é um milagre. Né? Quer dizer, por que a gente respira sem querer? Se você aprofunda um pouquinho, quer dizer, a respiração é uma coisa autônoma, que é um movimento, um ânima que tem dentro de você, independente da sua vontade. Né? Quer dizer, se eu fosse um humorista e fosse fazer uma parceria com os Trapalhões, com o Renato Aragão, que a meninada nem sabe quem é, porque é do nosso tempo lá do século passado, né? Ou do milênio passado, eu brincaria assim, eu vou suicidar. Eu vou ficar aqui 10 minutos e vou morrer porque eu não vou ter ar. O meu corpo não deixa. Quer dizer, o meu corpo vai entrar em convulsão e automaticamente, na hora que eu for desmaiar, eu vou abrir minha mão e eu vou respirar. Quer dizer, existe um instinto de vida dentro de mim que eu só consigo tirar minha vida com violência. Eu não consigo decidir parar de respirar. Isso é uma pulsão de vida ali que todos nós temos, que é um milagre inexplicável. Se a pessoa, na hora que ela estiver fazendo um exercício lá na parede para melhorar a articulação do ombro e voltando, se ela fizer inspirando e expirando, se ela conjugar a respiração a isso, ela vai lembrar que ela tem um corpo. Ou seja, lembrar que tem um corpo já é uma função psíquica. Então, me ocorreu aqui que eu conjugaria na atividade de reabilitação a atenção à respiração. Nós não temos essa cultura. Isso devia ser ensinado na escola, porque eu consigo dormir a hora que eu quero, respirando. Eu vou deitar 15 minutos depois do almoço. Eu faço uma meditação, uma respiração, e tiro uma soneca de 15 minutos. Se eu estiver no avião e quiser dormir numa cadeira, eu durmo controlando a respiração. Se eu estiver com frio, eu consigo fazer uma respiração do fogo e me aquecer. E se eu estiver com calor, tem um jeito de dobrar a língua e respirar com a língua que acalma e o calor passa. Quer dizer, são recursos do corpo ligados à mente. Por isso que a meditação funciona, porque a meditação é funcionar, é você prestar atenção que você respira. Aí você está pensando, eu vou inspirar em 4 tempos, expirar em 8. Vou inspirar em 4 tempos e inspirar em 8 mais lentamente. Até 8 vezes.
No meio da meditação, você já esqueceu que você 4 e 8 está pensando, putz, grilo, amanhã tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal, tem que levar um sobrinho, não sei aonde. Quer dizer, não, volta. Isso é que é meditar, é você fazer o exercício de voltar a lembrar da respiração. Se a gente tivesse esse exercício com mais continuidade, na hora que faz a fisioterapia, na hora que está dirigindo, na hora que eu estou aqui conversando com você, na hora que eu estou cuidando do corpo, a chance da pessoa corrigir a postura é muito maior. Dela não falar bobagem é muito maior. Dela escolher as condutas dela é muito maior. Aí a questão só é dela corrigir a filosofia de vida dela para ela fazer o que ela quer. Né? Então, eu penso que esse exercício de associar o movimento à respiração pode trazer à pessoa uma sensação assim de que ela ficou centrada naquele momento. Seria assim uma pista para trazer a psique para o exercício físico. Fantástico. E existem já vários estudos, né, relacionando com melhora da dor, ou melhora com diminuição de estresse, a meditação. Mas é igual você falou, que é muito pouco feio. Eu, no paciente que chega para mim, é muito difícil falar que faz meditação. A palavra angústia, eu gosto de recorrer à etimologia porque é curioso, né? Assim, uma coisa que eu acho interessante. Angústia em grego significa sufoco. Ou seja, a angústia literalmente é falta de ar. O sufoco é falta de ar. Então, quando uma pessoa está angustiada, ela tem a sensação do afogado. Porque falta ar para a pessoa que está angustiada. A angústia não é ansiedade, eu tenho a prova, mas não estou angustiado. Não. A angústia não tem nem objeto. Se você está preocupado com prova, não é angústia, porque tem uma coisa que está te deixando ansioso. A angústia é um mal-estar orgânico que te deixa sem ar. Ou seja, é uma dificuldade de respirar. Se psique é respirar, ou seja, se alma é respiração, a angústia é a dor da alma. Então a psicoterapia, a psicologia, é a terapia, o tratamento da alma, ou seja, do pensamento, dos seus valores, do que você pensa. A fisioterapia é o tratamento do físico, do corpo, né? Da parte física. Se eu consigo lembrar a pessoa na psicoterapia que para ela ser feliz, ela tem que satisfazer as necessidades do corpo, esse é o primeiro passo, porque é impossível ser feliz se eu tiver dor de barriga. Então, se eu estiver conversando com você aqui, com medo de ter uma diarreia, não tem jeito de eu estar feliz curtindo aqui o nosso papo. É impossível eu estar feliz com um ombro doendo toda hora. Tudo que eu vou dormir, eu não tenho jeito, qualquer coisa que eu faço. Então, o cuidado com o corpo é a base da felicidade. Cuidado com o psiquismo é o segundo estágio da felicidade, que é você não ter conflito. Você veio estudar sábado à tarde, não tem conflito. Ou hoje eu não vou estudar porque eu quero jogar baralho e ver televisão, assistir o jogo com a minha família e eu vou curtir minha família. Então, não há conflito. Quer dizer, eu estou ali trabalhando num trabalho que eu não gosto, mas é por causa do dinheiro. Não há conflito, eu quero dinheiro. E esse é o trabalho psíquico. Se você tem um corpo satisfeito e o seu psiquismo não tem conflito, você abre a porta para algo maravilhoso que é o êxtase. Que é assim, viver é legal pra cacete. Né? Viver é algo assim, tem tudo a ver eu estar aqui, agora, nesse lugar, fazendo o que eu estou fazendo. E aí, essa experiência motiva você a cuidar do corpo, a equacionar os conflitos o mais rápido possível, né? Porque a vida muda e os conflitos vão aparecer, você equaciona, né? Para você sentir esse entusiasmo de viver. Né? De novo a palavra, né? In, para dentro, theos, ou seja, esse entusiasmo, você sentir Deus dentro de você e participar desse mistério, né? Porque no fundo a gente está aqui conversando no 9º andar de um prédio que está na rua, que está num bairro, que está num planeta, e se a gente olhar para cima, tem estrela
E se a gente conseguisse olhar para baixo, também tem estrela. Ou seja, nós estamos vagando aí pelo universo numa imensidão grande. E isso, se você sente que você é parte disso, o seu bem-estar é total. Nossa, Alberto, maravilhoso. Maravilhoso, muito bom. Só queria, assim, agradecer. Agregou valor, conhecimento. Esse podcast é muito importante porque muitos acadêmicos começam a nos seguir e muitos me perguntam todo dia assim, qual que é a receita assim, do seu sucesso em relação à aderência de paciente e tudo, porque eu busco um propósito dentro do contexto que eu trabalho, eu adoro o que eu trabalho, eu gosto demais, faço, eu tento aprender o máximo para levar e busco das pessoas de fora, de outras profissões, igual com os ortopedistas, agora com você, informações que vão agregar nesse quebra-cabeça, que é um quebra-cabeça difícil, mas um quebra-cabeça importante e estimulante para a gente enquanto profissional. Então, eu agradeço sim de coração, viu, você ter dedicado esses dias, essas horas no sábado de manhã, as meninas que estão presentes. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito agradável a conversa. Obrigada, viu, gente?